Senhores espectadores, esta história é real? Neste momento, algo inacreditável está acontecendo em Xangai, na China. O diretor de uma renomada escola particular de ensino médio, antes, um grande número de alunos vinha perguntar ao diretor: para a viagem de estudos do ano que vem, podemos ir ao Brasil, por favor? Pedimos que os colegas de outras séries também possam ir ao Brasil. Não apenas isso, mas centenas de pais iniciaram um abaixo-assinado em apoio e 5 outras escolas de ensino médio vizinhas também começaram a se mobilizar. Apenas meio ano antes, a situação era completamente o oposto. Naquela época, quando foi anunciado que o destino da viagem de estudos seria o Brasil, os alunos mostraram uma clara decepção. O professor-chefe, Sr. Wei Long, com 37 anos de experiência, sentiu-se ainda mais sobrecarregado. Ele suspirou com pesar. No entanto, no dia em que a viagem de 5 dias terminou, enquanto se preparavam para voltar a Xangai, mais da metade dos alunos chorava copiosamente no portão de embarque. Até mesmo o professor Wei Long não conseguiu conter as lágrimas. Um ano depois, 300 alunos de 17 escolas de ensino médio de Xangai desembarcaram juntos no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. Esta foi a maior delegação de estudantes na história do intercâmbio entre as duas nações. O que eles viram naqueles 5 dias? Agora vamos ouvir esta história inacreditável que surpreendeu o mundo da educação na China. Antes de começar, se você puder curtir e se inscrever em nosso canal, será um grande incentivo para trazermos mais histórias sobre o Brasil. Olá, sou o professor Wei Long, professor de matemática do ensino médio em Xangai, China, há 37 anos. Na primavera do ano passado, enfrentei o momento mais humilhante da minha vida e, ao mesmo tempo, o momento em que aprendi a maior lição. Lembro-me claramente do dia em que o destino da viagem de estudos foi anunciado. Na sala dos professores, quando as palavras Rio de Janeiro, Brasil apareceram na tela, senti uma profunda decepção. Em 37 anos de carreira, levei alunos a inúmeras viagens de estudo, mas nunca ao Brasil. Honestamente, eu não queria ir. Quando anunciei o destino aos 42 alunos da minha turma, há 6 meses, a reação foi a esperada. A sala ficou em silêncio mortal. Nossa escola é uma das escolas particulares com os critérios de admissão mais rigorosos de Xangai. A maioria dos pais são executivos de empresas ou empresários. Após a formatura, os alunos geralmente ingressam nas melhores universidades de Pequim ou Xangai. Levar esses alunos para sua última viagem de estudos. Por que tinha que ser o Brasil? Na época, eu realmente pensava assim. O motivo, na verdade, era simples: o orçamento. As finanças da escola estavam apertadas, então os custos da viagem precisavam ser drasticamente reduzidos. Uma viagem para a Europa ou América custaria mais de 20 mil yuans por pessoa, mas para o Rio de Janeiro, 6 mil yuans eram suficientes. A distância também era menor, minimizando o impacto da ausência escolar. Antes da partida, durante a reunião de pais, a reação continuou fria. Alguns pais disseram que os prédios no Brasil pareciam velhos e decadentes, como uma cidade de segunda linha. Outros se preocupavam com a higiene da comida de rua nos mercados noturnos. Embora eu tenha apresentado dados preparados para acalmá-los, eu mesmo não estava confiante. Afinal, eu nunca tinha estado naquele país. Ao pesquisar Rio de Janeiro na internet, embora houvesse alguns arranha-céus, muitas ruas pareciam realmente antigas, cheias de telhados improvisados, não muito diferentes de nossas cidades menores. Para ser sincero, eu não tinha uma impressão particularmente boa do Brasil. As notícias que eu via sobre o país sempre me davam uma sensação de caos. Os programas de debate político pareciam brigar sem parar e a economia parecia estagnada. Na noite anterior à partida, enquanto fazia as malas, pensei que esta viagem seria apenas uma formalidade. Seria difícil deixar qualquer impressão especial nos alunos. Em 37 anos de carreira, fiz dezenas de viagens de estudo e meu coração nunca foi profundamente tocado. Pensei que desta vez seria igual. Na manhã da partida, nos reunimos no Aeroporto Internacional de Pudong, em Xangai. Os alunos pareciam animados, mas muitos professores pareciam cansados. Dei as instruções de sempre aos alunos. Sigam rigorosamente as regras do grupo, cuidem de seus pertences, não sigam estranhos. Eram as mesmas velhas recomendações de sempre. Ao embarcar no avião, sentei-me na janela. Olhando para fora, a China continental foi desaparecendo lentamente. Um colega professor ao meu lado expressou sua preocupação. Professor Wei Long, eu ouvi dizer que muitas barracas de comida de rua no Brasil não são muito higiênicas. Será que os alunos vão se adaptar? Eu respondi:
Não se preocupe tanto, o sabor não deve ser tão diferente do nosso. Eles conseguirão comer. O avião decolou. Fechei os olhos pensando, contanto que a viagem seja segura, que eu cuide para que os alunos não se machuquem, siga o itinerário e dê a eles tempo para comprar um açaí, estará tudo bem. Para esses 5 dias, eu não tinha nenhuma expectativa em relação ao Brasil. Para ser honesto, eu ainda tinha algum preconceito. Pensei que era um lugar que, em muitos aspectos, não estava à frente da China, então não havia nada a aprender. Essa era a arrogância que acumulei ao longo de 37 anos. Naquele momento, eu não sabia que esta viagem mudaria completamente meus 37 anos de carreira. Eu nunca imaginei que o Brasil se apresentaria a mim de uma forma totalmente diferente da que eu havia imaginado. E eu não sabia que, a partir do momento em que pisei fora do aeroporto do Galeão, minha visão de mundo começaria a ser abalada. Ao chegar ao aeroporto internacional do Galeão, a primeira coisa que notei foi o espaço e a simpatia. Embora não fosse tão grandioso quanto o aeroporto de Pudong, foi o aeroporto mais humano e com o serviço mais atencioso que já vi. O chão estava impecavelmente limpo. Todos os funcionários sorriam sinceramente. Os alunos olhavam ao redor de boca aberta. Enquanto esperávamos na imigração, um funcionário passou por nós. Alguns alunos, curiosos, fizeram perguntas. Vi o funcionário explicar pacientemente o caminho em um português suave e melódico. No final, ele acrescentou: "Tenham uma ótima viagem, pessoal." Os alunos soltaram exclamações de surpresa. Eu também fiquei surpreso. Embora a comunicação fosse possível, essa genuína cordialidade e paciência eram algo que nós, na apressada Xangai, raramente experimentávamos. Ao sair do aeroporto, o guia que nos esperava acenou. Era um homem na casa dos 40 anos, falante, bem-humorado e muito carismático. Assim que entramos no ônibus, os alunos começaram a tagarelar. Todos diziam que os funcionários do aeroporto eram muito mais gentis do que imaginavam. Perguntei ao guia intrigado. Ele me disse: "A paisagem mais bonita do Brasil são as pessoas." Isso não é apenas um slogan, é um modo de vida. No início, achei um exagero, mas lembrando da experiência de minutos atrás, comecei a acreditar nele. O ônibus partiu. A via expressa do Galeão em direção ao centro do Rio se descortinou. As estradas eram largas e bem conservadas. Os motoristas seguiam as regras de trânsito estritamente, usando a seta a cada mudança de faixa. Pela janela, os prédios começaram a aparecer. Embora alguns fossem antigos, estavam dispostos de forma harmoniosa. As montanhas verdes ao longe se integravam lindamente à cidade. Os alunos não paravam de tirar fotos. Após cerca de 40 minutos, entramos na zona sul do Rio. Vimos a Baía de Guanabara. Nos parques à beira-mar, muitas pessoas andavam de bicicleta. O guia explicou que o Rio de Janeiro tem cerca de 6, 7 milhões de habitantes. Embora não tenha tantos arranha-céus quanto Xangai, as ruas têm uma atmosfera única. Chegamos ao hotel perto de Copacabana. Depois de acomodar os alunos, sentei-me para descansar no lobby. O colega professor ao meu lado disse: "É muito mais confortável do que eu esperava. Nada a ver com o que imaginávamos." Eu concordei com a cabeça. Tudo o que vi, do aeroporto ao hotel, ainda girava em minha mente. A sensação de ordem, o calor das pessoas, tudo era excelente. Meu preconceito inicial começou a ruir. À noite, fui com os alunos ao restaurante do hotel. Era um buffet com uma grande variedade de pratos. Havia feijoada, moqueca e pratos de estilo ocidental. Os alunos pegavam a comida com curiosidade. Observei silenciosamente as pessoas nas mesas ao redor. A maioria era de brasileiros. Seus modos à mesa eram excelentes, falavam em tom agradável, sem barulho, e não vi ninguém desperdiçar comida. Isso era totalmente diferente da imagem caótica que eu via nas notícias. Depois do jantar, voltei para o meu quarto e deitei na cama, repassando os acontecimentos do dia. Embora eu não esperasse nada, o primeiro dia já havia me deixado uma impressão profunda. Amanhã o passeio oficial começaria. Que tipo de cenário eu veria? Não pude deixar de sentir uma ponta de expectativa. Na manhã do segundo dia, acordei e abri a janela. Olhei para as ruas do Rio, eram cerca de 8 da manhã e os ônibus e o metrô já estavam em movimento. As ruas estavam muito limpas. Na noite anterior, estávamos em uma área turística movimentada, mas não havia lixo à vista. Vi um caminhão de lixo amarelo passar, tocando uma melodia de samba. A gestão da cidade parecia muito organizada. Após o café da manhã, nosso itinerário oficial começou. O primeiro lugar foi uma renomada escola de ensino médio no Rio.
Durante o trajeto de ônibus, fiquei olhando pela janela. As ruas eram ordenadas, as placas das lojas eram vibrantes e cheias de vida. Os prédios se sucediam continuamente. Era diferente do que eu havia imaginado. Ao chegar à escola, a entrada me impressionou imediatamente. O edifício de estilo colonial brilhava sob o sol, cheio de história. O diretor, Sr. Silva, veio nos receber pessoalmente. Com grande humildade, ele nos guiou para dentro da escola. Enquanto caminhávamos pelos corredores, olhei ao redor. O chão estava impecavelmente limpo. Nas paredes havia exposições de arte e trabalhos escritos dos alunos. A primeira sala que visitamos foi uma sala de aula comum. Assim que a porta se abriu, quase prendi a respiração. A sala não tinha nenhum equipamento de vigilância de alta tecnologia. Era uma sala de aula muito simples. Até o quadro negro era tradicional. No entanto, o que realmente me chocou foi a cena que se seguiu. Após o almoço, todos os alunos se levantaram, pegaram materiais de limpeza e começaram a limpar a sala de aula, os corredores e até os banheiros com as próprias mãos. Nenhum aluno reclamou. Os professores apenas observavam ao lado. O diretor Silva explicou: este é o nosso horário de limpeza. Os alunos devem limpar seus próprios espaços de aprendizado todos os dias para cultivar o senso de responsabilidade e o amor pelo bem comum. Embora eu tenha concordado com a cabeça, por dentro estava chocado. Algo assim era praticamente inédito em nossa escola. A limpeza era sempre terceirizada para uma empresa. Em seguida, fomos ao ginásio. Lá dentro, os alunos estavam imersos em atividades de clubes, basquete, vôlei, um clube de capoeira. Todos os alunos tinham uma expressão de confiança e alegria enquanto praticavam. Os instrutores tratavam os alunos como amigos. Os alunos conduziam suas atividades de forma autônoma. A independência e o entusiasmo eram impressionantes. A maior surpresa foi na hora do almoço. Os alunos fizeram fila para pegar o almoço fornecido pela escola. Os colegas responsáveis por servir a comida usavam aventais, máscaras e toucas de cabelo. Um nutricionista da escola explicou que o Brasil valoriza muito a educação alimentar. A maioria dos ingredientes eram vegetais orgânicos locais e havia um controle rigoroso de segurança alimentar. A origem de cada prato podia ser rastreada. Até a separação do lixo era feita perfeitamente. Ao sair da escola, pensei comigo mesmo: embora Xangai se orgulhe de seu avanço material, o Brasil está à frente em termos de humanidade. Não é uma competição de arranha-céus, mas uma educação que forma pessoas. Ser capaz de praticar isso de forma tão natural era surpreendente. Após o almoço, os alunos tiveram tempo livre. Dividimos-los em 4 grupos para atividades independentes na área de Copacabana. Decidi seguir o primeiro grupo, composto por 11 alunas. A orla de Copacabana estava lotada, pulsando com a energia da juventude. As alunas olhavam as lojas de artesanato, compravam água de coco. Eu as seguia lentamente, observando. As ruas estavam mais limpas do que eu esperava. Dentro da estação de metrô, era ainda mais limpo, impecável. Depois de caminhar por cerca de 1 hora, uma aluna correu até mim, pálida. Perguntei o que havia acontecido. Ela disse: minha carteira sumiu, estava na minha bolsa agora mesmo. As outras alunas se aproximaram. Perguntei-lhe calmamente quando foi a última vez que viu a carteira. Ela respondeu: cerca de 10 minutos atrás, quando comprei uma lembrancinha. Depois disso, não me lembro. Refizemos o caminho, perguntando ao vendedor se ele tinha visto uma carteira. Ele balançou a cabeça, mas se dispôs a ajudar, verificando as câmeras de segurança. O rosto da aluna ficou ainda mais pálido. Ela disse: dentro da carteira havia mais de R$1.000 em dinheiro, minha identidade e uma foto da minha avó. Eu disse: vamos procurar por aqui mais um pouco. Se não encontrarmos, iremos à delegacia. Junto com as outras alunas, procuramos nas proximidades, perguntando em várias lojas, mas ninguém tinha visto a carteira. Após 20 minutos, eu estava começando a desistir. Eu sabia que recuperar uma carteira perdida em um país estrangeiro era quase impossível. Enquanto eu estava prestes a dizer isso à aluna, alguém me chamou por trás. Virei-me e vi uma senhora brasileira, ofegante. Ela parecia ter mais de 60 anos, vestida com simplicidade. Em sua mão, ela segurava uma carteira. Era a carteira da minha aluna. A senhora disse com um sotaque carioca: moça, esta carteira é de vocês? Eu vi a carteirinha de estudante com os caracteres chineses e soube que eram estudantes da China. Aqui está muito cheio, fiquei com medo de vocês ficarem preocupadas, então vim correndo procurar por vocês. Vi que estavam usando uniformes escolares. A aluna pegou a carteira com lágrimas nos olhos.
Eu estava pasmo. Esta senhora, para nos encontrar, correu pela multidão de Copacabana por mais de 20 minutos, com mais de 60 anos de idade. Agradeci apressadamente. A senhora acenou com a mão, sorrindo. Não foi nada, queridos. Perder algo assim deve ser assustador. Fico feliz que a encontraram. O Brasil é seguro, viu? Mas da próxima vez, tomem mais cuidado. A aluna abriu a carteira para lhe dar uma recompensa. A senhora recusou veementemente. Não. Aproveitem a viagem ao máximo. Guardem o dinheiro para comprar algo gostoso. Ela acenou e se foi, não sem antes se virar e dizer boa sorte. Observei suas costas desaparecerem, atônito. Era este o famoso calor humano brasileiro? No caminho de volta ao hotel, os alunos estavam muito quietos. Os jovens, normalmente barulhentos, estavam em silêncio. Parecia que todos estavam refletindo sobre o que acabara de acontecer. Eu também. Em 37 anos de carreira, levei alunos a inúmeras viagens de estudo e já tivemos incidentes de carteiras perdidas, mas nunca um estranho correu atrás de nós para devolvê-la assim. Ao chegar ao hotel, sentei-me sozinho no lobby. O dia inteiro passou como um filme em minha mente. O diretor humilde, os alunos autônomos, o metrô organizado e a senhora que devolveu a carteira. Tudo isso havia demolido completamente meus preconceitos. O itinerário do dia seguinte era uma viagem ao memorial do desastre das chuvas de 2011 na região serrana do Rio. Partimos de madrugada. No ônibus, o guia explicou sobre a maior catástrofe climática do país. As enchentes e deslizamentos de terra de 2011 destruíram inúmeras famílias em um piscar de olhos, mas o povo brasileiro se uniu para se reerguer da tragédia. Ao chegar ao memorial, o que restava de algumas estruturas e os monumentos silenciosos pairavam em uma atmosfera solene. Seguimos um guia local pela exposição. Cada fotografia contava uma história do terror do desastre e da beleza da humanidade. Os alunos observavam em silêncio. Pensei, este país foi capaz de se reerguer de tal devastação, criando leis de construção mais seguras e sistemas de prevenção de desastres. Esse fato me deixou sem palavras. A prosperidade que vi no Rio contrastava fortemente com as cicatrizes históricas daqui. Carregar tanta dor e ainda assim permanecer forte e gentil era verdadeiramente admirável. À tarde, tivemos uma atividade de intercâmbio com alunos do ensino médio locais, em uma cidade próxima. Encontramos-nos com 40 alunos brasileiros. No início, ambos os lados estavam um pouco tímidos, mas depois de tomar um guaraná, a conversa fluiu. Embora nem todos falassem mandarim, os modos e o caráter dos estudantes brasileiros eram muito diferentes. Eles não eram arrogantes nem imprudentes e conversavam sobre uma variedade de tópicos. Um de nossos alunos perguntou: por que vocês têm opiniões tão formadas sobre questões sociais? Um estudante brasileiro respondeu: nós discutimos isso nas aulas de sociologia e filosofia. Estamos acostumados a expressar nossas próprias opiniões. Faz parte de uma sociedade democrática. Nossos alunos pareciam surpresos, pois estavam acostumados a respostas padronizadas. À medida que a conversa se aprofundava, todos começaram a falar sobre seus sonhos. Um estudante brasileiro disse que queria voltar para sua comunidade para desenvolver o turismo local sustentável. Outro disse que seu objetivo era ser vocalista de uma banda de rock independente. Outro disse que queria ser voluntário em áreas remotas. Todos tinham objetivos claros e um profundo amor por sua terra. Nossos alunos também falaram de seus sonhos, que eram principalmente entrar em uma boa universidade e ganhar muito dinheiro. Em comparação, parecia um pouco simplista. Pensei, de onde vem essa diferença? Provavelmente da diferença nos sistemas educacionais. Senti que o Brasil oferecia aos alunos mais oportunidades para o desenvolvimento pessoal e a autoexploração. No final do intercâmbio, todos trocaram contatos de WeChat e Instagram. Um estudante brasileiro disse aos nossos: se tiverem a chance, voltem ao Brasil. Temos muitos outros lugares divertidos. Nossos alunos assentiram, respondendo: com certeza. Observei a cena pensando: o futuro é construído por esses jovens. Entender-se sem preconceitos. Respeitar-se mutuamente e avançar juntos. Se for assim, o que as pessoas da minha geração deveriam fazer? Acho que deveríamos abandonar nossos preconceitos e mostrar a atitude correta. A manhã do último dia chegou. Enquanto fazia as malas, olhei ao redor do quarto. Senti que 5 dias passaram muito rápido. Olhei pela última vez para a paisagem do rio pela janela. O Pão de Açúcar se erguia majestosamente sob a luz da manhã.
A última atividade antes de ir para o aeroporto foi uma visita ao Pão de Açúcar. Subimos no bondinho até o topo. A vista panorâmica do Rio de Janeiro era deslumbrante. A cidade, cercada por montanhas e pelo mar, era totalmente visível. Os alunos não paravam de tirar fotos. Eu me apoiei na grade olhando para longe. 5 dias antes, quando cheguei aqui, eu não tinha expectativas. Até sentia que este lugar era antiquado. Mas agora era diferente. Eu sabia o quão incrível esta cidade e este lugar era. Onde mais no mundo se pode manter um calor humano tão genuíno ao lado de um desenvolvimento moderno como este? No ônibus a caminho do aeroporto do Galeão, os alunos estavam em silêncio. Em seus rostos havia uma expressão de saudade. Um aluno me disse: professor, o Brasil é realmente maravilhoso, não é nada como eu pensava, eu quero voltar. Os outros alunos concordaram. Eu respondi: eu sinto mesmo, esta viagem pode se tornar uma memória para toda a vida. De fato, esta foi a viagem mais significativa dos meus 37 anos de carreira. Ao chegar ao aeroporto, depois de passar pela segurança e entrar na área de embarque, os alunos compraram lembranças: café, cachaça, artesanato brasileiro. Eu também comprei algumas coisas, doces para minha esposa e materiais para uma exposição na escola. Chegou a hora de embarcar. Caminhamos até o portão de embarque. Entrei no avião, sentei-me na janela e olhei para fora. Do outro lado da pista, vi os prédios do aeroporto do Galeão. Lembrei-me da situação de 5 dias atrás, quando cheguei aqui pela primeira vez. Naquela época, eu não tinha expectativas e estava cheio de arrogância, mas agora era diferente. As lágrimas escorreram pelo meu rosto, senti vergonha e as enxuguei, mas não consegui parar. Elas continuaram a fluir, olhei ao redor, alguns alunos também estavam chorando. 2 alunas enxugavam os cantos dos olhos com lenços. Um aluno abaixou a cabeça soluçando. Até 5 dias atrás, eu ainda desprezava o Brasil pensando que era um lugar antigo e atrasado. Mas o Brasil que eu vi de verdade era completamente diferente. Uma sociedade com cidadania avançada, um ambiente ordenado e, o mais importante, um lugar com pessoas de coração caloroso. O avião decolou. A terra brasileira do lado de fora da janela foi desaparecendo lentamente. Jurei a mim mesmo que voltaria e contaria a verdadeira história do Brasil para muitas outras pessoas. A viagem de volta terminou. Chegamos ao aeroporto de Xangai. A terra familiar, inacreditavelmente, parecia um pouco estranha. Apenas 5 dias se passaram, mas meu estado de espírito havia mudado drasticamente. O barulho e a pressa no aeroporto me pareceram desconhecidos. Ao sair do aeroporto, no metrô a caminho de casa, olhei pela janela. Os arranha-céus familiares de Xangai passavam rapidamente, mas em minha mente, as luzes de Copacabana, os sorrisos dos alunos na escola e a imagem da senhora que devolveu a carteira ainda estavam vivos. Quando cheguei em casa, contei a história desses 5 dias para minha esposa. Ela ficou muito surpresa. É incrível que o Brasil tenha preservado tantas virtudes da nossa cultura tradicional. Abri as fotos no meu celular e expliquei uma por uma. Minha esposa disse: é a primeira vez que te vejo tão emocionado. Naquela noite, deitado na cama, olhando para o teto, pensei: estes foram os 5 dias mais significativos dos meus 37 anos de carreira. Foi o período que me fez conhecer corretamente o Brasil, a educação brasileira e o povo brasileiro. E o mais importante, me fez perceber o quão errados eram os meus preconceitos. De volta ao trabalho na escola, a atmosfera na sala dos professores estava incomum. Vários professores estavam reunidos, cochichando. Pensei no que poderia ter acontecido. Aproximei-me e um professor me mostrou seu celular. Era uma captura de tela de uma rede social. As fotos que tirei haviam se espalhado. Um aluno havia postado as fotos da viagem e elas viralizaram rapidamente. Especialmente a foto dos alunos limpando a escola e a história da carteira se tornaram tópicos quentes. Havia milhares de comentários. O calor humano brasileiro é tão bom assim? Eu também quero ir ver. Essa educação que cultiva o caráter é realmente incrível, e etc. O diretor me chamou ao seu escritório. Quando entrei, ele estava sentado com uma expressão séria. Ele me pediu para explicar os detalhes da viagem. Contei tudo o que vi e ouvi durante os 5 dias. O diretor acenou com a cabeça e disse: parece que também temos muito a aprender. Talvez o próximo treinamento de professores deva ser no Brasil. Poucos dias depois, algo ainda mais chocante aconteceu. Pais começaram a ligar para a escola. O conteúdo era sempre o mesmo. Eles queriam que seus filhos também fossem ao Brasil. Alunos de outras séries também mostraram interesse.
Nos corredores, os alunos me paravam e pediam que eu contasse histórias sobre o Brasil. Cerca de um mês depois, o Comitê de Educação de Xangai entrou em contato comigo. Eles queriam formar um grupo de trabalho para estudar o sistema educacional do Brasil e a preservação da cultura e queriam me convidar como consultor. Em 37 anos de carreira, esta foi a primeira vez que algo assim aconteceu. 3 meses depois, uma estatística chocante foi divulgada. As reservas de voos de Xangai para o Brasil aumentaram 300% em comparação com o ano anterior, especialmente as viagens individuais de estudantes. Todos queriam ver aquele país de gente calorosa com os próprios olhos. As escolas de ensino médio vizinhas também começaram a agir. Professores de outras escolas vieram me procurar para pedir conselhos, perguntando como se preparar para uma viagem ao Brasil, que lugares visitar. Compartilhei minha experiência e enfatizei que o mais importante era ter a mente aberta. Logo, 17 escolas de ensino médio em Xangai começaram a promover um projeto de viagem de estudos conjunta. Cada escola tinha grupos de 30 a 200 alunos, mas decidiram visitar o Brasil na mesma época, totalizando 300 alunos. Coordenamos com as autoridades relevantes no Brasil. Como era uma delegação tão grande, a preparação foi intensa. O aeroporto do Galeão decidiu abrir guichês de imigração extras. A cidade do Rio de Janeiro decidiu coordenar os horários dos ônibus. A mídia brasileira também mostrou interesse. Na noite anterior à partida, fiz as malas novamente. Desta vez como professor consultor para viajar novamente ao Brasil com 300 alunos. Meu coração batia forte de emoção. Depois de meio ano, eu estava voltando ao Brasil. Na manhã da partida, o aeroporto de Xangai estava lotado. 300 professores e alunos, mais os pais que vieram se despedir. A mídia também veio para entrevistas. Os aviões decolaram. Embora divididos em vários voos, todos se dirigiam para o mesmo destino, o aeroporto do Galeão. Olhando pela janela, pensei, meio ano atrás eu fiz este caminho sozinho, cheio de preconceitos. Agora 300 pessoas viajavam comigo, era inacreditável. Ao chegar ao Galeão, a retirada de bagagens demorou mais do que o esperado. A bagagem de 300 pessoas saindo ao mesmo tempo, as esteiras não paravam. Os funcionários do aeroporto corriam de um lado para o outro, mas sempre com um sorriso no rosto. A imigração foi a mesma coisa. As filas eram longas, mas com a ajuda dos guichês extras, passamos mais rápido do que o previsto. Ao sair do aeroporto, uma fileira de grandes ônibus nos esperava. Cada escola tinha seu ônibus designado. Os guias seguravam placas com os nomes das escolas. Entramos no nosso ônibus. Os alunos embarcaram em ordem. O guia, um simpático carioca, nos cumprimentou. Esta semana estarei com vocês. Sejam bem-vindos ao Brasil. Os alunos responderam, contamos com você. O ônibus partiu. Depois de meio ano, vi novamente a paisagem do Galeão ao rio. Era uma visão reconfortante. Os 300 alunos se espalharam por diferentes escolas. O itinerário de uma semana era visitar escolas de ensino médio em todo o país e interagir com estudantes brasileiros. Eu e os alunos da minha escola voltamos à mesma escola que visitamos meio ano antes. O diretor nos recebeu calorosamente. Ele ainda se lembrava de mim. Desta vez, nossos alunos participaram diretamente das aulas. Nossos alunos e os alunos brasileiros sentaram-se juntos usando livros didáticos. Embora no início tenha havido alguma estranheza, com a base cultural compartilhada, a comunicação não foi um problema. Na hora do almoço, comeram juntos na sala de aula. Os alunos brasileiros ensinaram nossos alunos a comer feijoada e a beber açaí. Nossos alunos falaram sobre o desenvolvimento de Xangai. As risadas ecoavam sem parar. Após as aulas, participaram juntos das atividades dos clubes. Clube de música, clube de quadrinhos, clube de capoeira. Em um ambiente tão aberto e livre, os corações dos alunos dos dois lados se aproximaram ainda mais. Uma semana se passou. Chegou o dia de voltar para Xangai. Em frente às escolas, as despedidas foram emocionantes. Alunos brasileiros e chineses se abraçaram e choraram, prometendo se reencontrar. Venham visitar Xangai, eu vou voltar ao Brasil. No avião, olhei para os rostos dos alunos, todos estavam cheios de satisfação. Um aluno me disse, obrigado, professor, minha vida mudou. Muito obrigado por me apresentar ao Brasil. Não é nada do que os adultos dizem. É um lugar muito acolhedor. Os outros alunos concordaram. Ao chegar a Xangai, um grupo de repórteres nos esperava na saída do aeroporto. Entrevistaram os alunos. Como foi o Brasil? Os alunos responderam, foi incrível, quero ir de novo, com certeza.
recomendo aos meus amigos. As pessoas de lá são as melhores. Naquela noite, as notícias relataram nossa história. A viagem de 300 alunos ao Brasil foi amplamente divulgada. Outras regiões começaram a mostrar interesse. Ouvi dizer que Pequim, Guangzhou e outras cidades estão planejando projetos semelhantes. 3 meses depois, na cerimônia de formatura, os alunos da minha turma receberam seus diplomas. Após a cerimônia, subi ao palco. Alunos e pais olhavam para mim. Comecei a falar lentamente. Sou professor há 37 anos. Ensinei muitos alunos, viajei para muitos lugares, mas este foi o ano mais significativo. A experiência de visitar o Brasil com todos vocês mudou minha vida. Minha voz tremeu. Percebi o quanto eu estava aprisionado por preconceitos. Sinto vergonha de ter menosprezado o Brasil. Obrigado, alunos, por me ensinarem esta lição. Neste momento, obrigado a vocês, as lágrimas escorreram. Curvei-me diante dos alunos. Peço desculpas. Devo ter ensinado preconceitos a vocês. Felizmente, agora ainda posso lhes mostrar o caminho certo. Os alunos também choraram. Todos os pais enxugavam as lágrimas. Após um longo silêncio, aplausos irromperam. Os alunos se levantaram e aplaudiram. Os pais aplaudiram juntos. A partir daquele dia, minha vida mudou. Convites para palestrar em escolas choveram. Queriam que eu contasse histórias sobre o Brasil. Contei minhas experiências honestamente. Como o preconceito é perigoso e como é importante ver com os próprios olhos e sentir com o próprio coração. 1 ano se passou. Agora, o intercâmbio educacional entre os dois lados é muito mais frequente. Milhares de alunos viajam para lá e para cá todos os anos e programas de intercâmbio de professores foram estabelecidos. Eu mesmo vou ao Brasil 2 vezes por ano. O que mais me orgulha é a mudança nos alunos. Os alunos que foram ao Brasil começaram a aprender português, a ler mais sobre sua literatura e sociedade. Alguns decidiram fazer faculdade no Brasil. O número de alunos que veem o mundo sem preconceitos aumentou. Sinto-me imensamente grato por, no final da minha carreira de 37 anos, poder viver de forma tão significativa. Conhecer o tesouro que é o Brasil e poder compartilhar essa experiência com tantas pessoas é a maior bênção da minha vida. Ver o mundo sem preconceitos e aceitar as diferenças é de suma importância. Isso foi o que o Brasil me ensinou. Esta é a maior lição dos meus 65 anos de vida. Agora, pretendo dedicar o resto da minha carreira a transmitir essa mensagem, para que a próxima geração possa ver o mundo com um coração mais aberto do que o nosso. A história de hoje termina aqui. A comovente história do professor de uma famosa escola chinesa que superou seus preconceitos em uma viagem de estudos ao Brasil e depois levou 300 alunos para uma visita. O que vocês acharam? Por favor, deixem seus comentários para encorajar o protagonista da história e a mim que a contei. Se você gostou desta história, por favor, curta e se inscreva em nosso canal. Obrigado por assistir.